do curso Fé. Esse curso nós vamos dar início hoje. Alguém já tinha ouvido falar do curso Fé? Já preguei algumas vezes na igreja, aqui em Pato Branco. Acho que é a segunda ou a terceira vez que eu vou pregar aqui para vocês. E este curso na verdade, é um compilado de mensagens das quais nós temos como base no nosso ministério, né? Nesse ministério que Deus tem dado ao missionário, aos pastores na Igreja da Graça, que é a determinação. É você não exigir ao Deus poderoso, mas exigir que o diabo solte o que é seu, que o diabo maligno que tenta nos atrapalhar, que tenta nos impedir de viver a vontade de Deus, ele tenha todas as suas forças em nossa vida destruída. Amém? Então, este é um resumo, tá? Você recebeu um resumo. Se alguém quiser, no rodapé aqui da sua primeira folha, na primeira página, tem ali o site www.ongrace.com, que é o site da Igreja da Graça, e lá você tem até um questionáriozinho que você pode aprender aqui na igreja e acessar em casa, qualquer hora que você quiser, você consegue responder esse questionáriozinho, validando então ali esse curso que você aprende na igreja. Amém, gente? Vamos entrar direto ao assunto. É bastante leitura. Eu acredito que aqueles que já fizeram o curso vão poder renovar, né? É como de tempo em tempo a gente tem que renovar a carteira, tem que renovar os estudos, que essa fé possa se ampliar. E você que está em casa também, esse é o voto que eu tenho em meu coração, de que você possa aprender. Se você não sabia, que a partir de agora você passe a praticar a determinação no nome de Jesus. Amém, gente? Vamos fazer uma leitura? Diz lá então o capítulo de número 1, que nós vamos dar início, né? A lição 1, melhor dizendo. A lição é determinação. O caminho para se tomar posse da bênção. Então, como subtítulo, uma autovalorização. Se para você a letra for pequena, na tela passa para você. Não sei se talvez vai ficar pequeno na tela também para alguns, mas você pode acompanhar de casa também aqui a leitura. Vamos lá. Primeiro de tudo, é preciso que você tenha uma autovalorização da sua pessoa. É ensinado em todas as partes que nós não valemos nada para Deus, que somos seres sem a mínima expressão diante dele, e que somente por misericórdia é que ele nos salva. Veja bem, todos creem que Jesus pagou um alto preço para nos resgatar, o que é uma verdade. Mas, se o preço pago foi alto, é porque temos o que, gente? Um alto valor para o Senhor Deus. Não se paga tanto por aquilo que não tem valor. A minha vida, a sua vida tem valor para Deus. E às vezes nós somos automaticamente, pela que a sentença que as pessoas dão, a sentença que o mundo dá, muitas vezes nos diz que nós somos algo que nós não somos. Diz que nós somos pessoas incapazes, somos pessoas que Deus nunca olhará para nós, porque somos pecadores, que nunca teríamos um espaço na presença de Deus. No entanto, o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, notoriamente, o Senhor morreu na cruz por algo que tem valor. Então, a nossa vida tem valor diante de Deus. Eu posso chegar como um pecador, como uma pessoa falha, uma pessoa cheia de erros, mas eu estou em busca de melhorar. Quem quer melhorar? Eu quero melhorar. Eu preciso melhorar com Deus, mas eu preciso me encontrar no Senhor. O que é se encontrar no Senhor? É você entender o que Deus quer para você nesse tempo da vida. O que Deus quer da sua vida nessa existência. Então, uma autovalorização é você parar de achar que talvez alguém desvalorizou você, pai, mãe, tio, tia, marido, esposa. Às vezes ficamos com o jargão que colocaram sobre nós, dizendo que somos algo que não verdadeiramente somos, e automaticamente desprezamos a Deus, porque achamos que aquilo que as pessoas ou alguém falou sobre nós é uma verdade. Então nós temos que nos autovalorizar, porque o próprio Senhor valoriza as suas ovelhas, no entanto que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Então, o favor de Deus, ele foi gratuito, mas tinha um propósito de nos salvar, mesmo que nós não valíamos nada sem o Senhor. Não tínhamos valor aos olhos do homem, mas para Deus nós temos muito valor. Então, Deus pode sim mudar a tua história, mudar a tua situação, e você tem que começar a se enxergar diferente.
Eu acredito que talvez não seja o caso de todas as pessoas, mas muitas pessoas dizem: eu não consigo, eu não posso, porque elas foram desvalorizadas durante toda a sua vida e elas então têm por base que elas nunca merecem tal coisa, que elas nunca poderão tal coisa. Que não seja o seu caso, mas se for o seu caso, comece a se autovalorizar. Não é para você ser maior que Deus, mas é para você entender o valor que Deus deu para você. Amém? Vamos continuar? Primeira lição, então. Nessa nossa primeira lição sobre fé, vamos aprender o que significa determinação. Está acompanhando com o pastor? Em João 14:13, temos a seguinte promessa do Senhor Jesus. Gente, só para a gente poder entender uma coisa, eu não vou abrir os textos na Bíblia, porque já estão descritos na folha, tá? Mas tudo está declarado assim como nós estamos lendo. Então vamos lá, vamos ler junto. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Segundo os entendidos na língua grega, esta palavra pedirdes está mal traduzida. Teria sido melhor escrito o quê, gente? Determinardes. Mas vamos entender por quê. Então, aqui está a primeira lição. Não precisamos pedir bênção alguma, mas na verdade, determinar, ou seja, ter força para exigir algo, mandar, ou seja, então, tomar posse daquilo que aprendemos pela palavra que nos pertence. Então, a partir do momento que eu entendo de Deus o que é meu, o que é por direito meu, eu tenho que reivindicar. Aquilo que é direito meu, aquilo que é posse minha, eu não preciso pedir. Por exemplo, você precisa pedir para entrar na sua casa? Se você está morando na tua casa, se você está vivendo em paz, é o mínimo que você pode entrar na sua casa. Você não pede para aquilo que é seu. Aquilo que é seu, você vai, abre a tua geladeira e come o que tem lá, bebe o que tem lá, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você tem posse daquilo, você não precisa pedir para aquilo. Já diga-se também de passagem que existem pessoas que já passaram por isso. Humilhados até no que é dela. Humilhados até no que ela tem posse. Só que não é o caso do Senhor. O Senhor deu sua palavra para que nós usássemos ela como uma ferramenta para poder destruir a cabeça do diabo. Para que nunca ele se levantasse contra nós e nós não tivéssemos palavra. Porque a Bíblia fala em Romanos, quem já viu falar que o diabo é o acusador? Já viu falar isso? Só 2 pessoas já viram falar? Quem que é o acusador? Porque vamos falar a verdade. Quando a gente está sendo acusado, a primeira coisa que vem ao sentimento é que nós estamos errados. E às vezes nós não estamos errados. Às vezes a coisa que está acontecendo, a acusação do diabo, é um meio de fazer você, às vezes, até se reprimir. Então, entenda que quando o inimigo se levanta, eu tenho que ter posse da palavra. Se eu tenho a palavra em meu coração, se eu creio no que está escrito, tudo que eu pedi, ou tudo que eu bom dia, é boa noite, né? Tudo que eu determinar, tudo que eu falar como se fosse o próprio Cristo, Jesus precisa pedir espaço, irmãos? O Senhor é dono de tudo, Ele fez tudo com a sua palavra. Está lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala, e Deus disse, Deus falou com a sua boca, Ele falava e tudo se fazia. Então nós com nossos lábios também podemos falar, assim como a Bíblia fala, que quando nós estamos chamando a existência, mesmo que aquilo não exista, é uma fé poderosa que faz você crer mesmo sem ter posse. Então, tomar posse da bênção é crer no que a palavra diz e não no que você está vivendo. A coisa pode estar difícil, mas se você crer na palavra e determinar, aquele mal cai por terra e a palavra então vai dominar e você vai ter acesso à bênção de Deus. Amém? Versículo não, né? Acostumado a falar versículo. Continuando, o segundo parágrafo. Há muita coisa nova que vamos aprender nessas lições sobre fé. E sempre que aprendermos algo, devemos colocar logo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagine, por exemplo, já aconteceu dias recentes até comigo, a minha filha veio falar, pai, o professor me deu tantas aulas na faculdade, falou disso, falou daquilo, e eu estudei tudo daquela matéria, mas no dia da prova ele passou algo diferente, ele passou algo a mais do que tinham falado. Veja que o missionário tem um cuidado de falar para a gente, quando você aprende algo, faça que aquilo seja praticado para você não esquecer. Tudo que você aprendeu de Deus, pratica, porque tem coisas que ela vem para o seu coração hoje, talvez você nunca mais vai ouvir.
Já teve aquela mensagem de Deus, aquela palavra que você ouviu, e você fala, puxa vida, onde que eu li isso? Onde que eu ouvi? O pastor pregou, o pastor falou, onde que estava aquilo? Nunca mais você ouviu aquele texto, e às vezes você até tenta falar sobre ele, não vem ao seu coração. Não é que a palavra sumiu, mas é que o entendimento é para aquele dia, para você praticar naquela hora. Às vezes nós vamos deixando para depois, vai caindo no esquecimento. Quem é um pouco esquecido aí? Já aconteceu de você esquecer? Então assim, irmão, lembro que antigamente o pessoal falava que se passasse um lacinho na mão, escrevesse na mão para não esquecer. Irmão, tem gente que se escrever na testa não lembra. Pessoas se tiver com o negócio na mão, viu, mas eu amarrei 2 lacinhos, agora não sei qual que é para qual. Quer dizer, isso nos faz entender que quando a gente aprende, a gente já tem que pôr em prática. Aprendeu, a partir de hoje você não vai ficar mais se minguando para o diabo. Você vai aprender a determinar. Não vou aceitar esse negócio, não. Eu gosto de falar uma expressão, você pode até repetir depois para você, e sempre que precisar repita de novo que vai ser bom para você. É mais ou menos assim, irmão. A pessoa fala, se Deus quiser. Aí você fala, se o diabo deixar. Não, irmãos, o diabo não tem que deixar nada. Você tem que determinar e falar, vai acabar essa briga aqui na minha casa, vai acabar esse problema financeiro, essa doença vai sair em nome de Jesus, essa depressão não vai me vencer, Jesus me fez feliz, Jesus me fez para ser salvo, Ele não me fez para viver sofrendo. Amém? É determinar. Agora, você aprendeu a determinar e vai voltar para casa do mesmo jeito? Então quer dizer que você não aprendeu, você não praticou aquilo que foi ensinado. Recebeu a palavra, no instante seguinte, comece a praticar aquilo. Por isso que a fé, ela vai crescendo, porque à mesma medida que você vai aprendendo e praticando, a tua fé vai sendo fortalecida. Agora, se a nossa fé não é fortalecida, é porque a gente vai ficando fraco, vai perdendo as forças. Eu estava até falando com a minha esposa mais cedo, hoje eu tenho feito de tudo para que em algum momento do dia, não com hora marcada, mas em algum momento do dia, eu consiga fazer uma atividade física para cuidar do corpo, né? Eu quero pregar até os 100 anos. E eu sei que não é fácil. É fácil cuidar do corpo? Fazer atividade? Não é fácil. A gente tem que estar sempre se aplicando. A gente tem pouco tempo. Tem gente que não tem tempo nenhum, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Nem que seja 10, 11 da noite, mas tem que fazer alguma coisa. E eu falava para ela assim, olha, hoje não vai dar, mas eu vou poder jogar um futebol depois de acabar o culto, eu vou para um futebol com os irmãos e tudo certo. E ela falou, e eu? Às vezes a gente vai deixando, pode perceber, você começa a fazer uma academia, começa a fazer uma caminhada, você falhou um dia, parece que não tem vontade de fazer mais nada. É igual a campanha, igual um culto, igual uma oração. Você começa a fazer uma semana de jejum. Um dia que você come fora da regra, daquilo que você semeou diante de Deus, você não volta a fazer mais. Um dia que você falou assim, não, hoje eu não vou orar, eu oro amanhã que eu estou muito cansado, não vou orar essa madrugada não, você não ora na outra madrugada de novo. Quer dizer, você tem que ouvir a palavra e praticar no mesmo instante. Aquela fé veio para aquele momento. Mas por quê, pastor? Não é o que a Bíblia fala, que a palavra se renova a cada manhã? Então quer dizer que a mesma mensagem de hoje pode ser que amanhã ela não venha com o mesmo comprometimento que Deus enviou hoje. Então, determinar é algo que você tem que determinar agora e ficar em paz. Quer dizer, eu determino em nome de Jesus e deixo Deus operar. Eu não vou ficar preocupado com a situação, eu preciso determinar e crer. Amém? Ou seja, determinar e praticar. Ah, mas pastor, eu determinei que tal coisa não acontecesse e voltou a acontecer. Eu vou continuar firme, vou continuar praticando. Por isso que eu falei para ela assim, olha, eu até essa semana, a gente falhou um dia, porque eu também tive muito atendimento essa semana, aí eu estava falando para ela assim, olha, eu fui na academia e o peso que eu estava acostumado a fazer, que eu estava feliz, sabe quando você, olha, eu estou conseguindo fazer um peso maior sem me machucar, não estou sentindo tanta fadiga, aí você vai novamente e fala, nossa, parece que aquele peso agora ele duplicou. Por quê? Você criou uma resistência por um tempo e parou, acontece o quê? O corpo da gente não é assim? O corpo ele vai criando uma resistência, você para, o corpo perde a força. Então, a mesma coisa da fé. Nós não podemos parar. Aprendeu? Pratica. Aprendeu? Pratica. Senão a fé vai embora. Deu para entender, gente? Vamos continuar? Parei ali no... Deixa eu ver. Vamos voltar ao parágrafo, melhor. Há muita coisa há muita coisa nova que vamos aprender nessas lições sobre fé. E sempre que aprendemos algo, devemos colocar logo em prática. Não devemos ser lerdos em tomar posse daquilo que é nosso. Quando o Senhor nos dá uma revelação, junto a ela, Ele nos dá
a bênção. Ou seja, você ouviu a palavra agora, a palavra que você está ouvindo de Deus, você entende que não é a palavra do pastor, não é nem a pregação, nem o esboço da mensagem do pastor, nem o curso em si, mas sabe aquela palavra que Deus fala com você, é isso que você tem que ouvir? Quando Deus fala lá no seu coração, essa é a palavra que Deus enviou para aquela situação específica. Não quer dizer que a mesma palavra que eu e você ouviu vai ser a mesma direção que você precisa fazer. Talvez Deus fale com você num ponto, Deus fale comigo em outro ponto, mas Ele tem o cuidado de, durante a mensagem, falar com cada um de nós. Amém? Então, ouviu? Pratica, coloque em prática. Agora, no terceiro, melhor dizendo, né? Com você também. A partir de agora, não precisamos mais orar pedindo a cura, a prosperidade ou a vitória sobre as tentações. Mas temos que aprender a determinar ou exigir que o mal saia da nossa vida. Na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, um senhor me procurou para contar o que lhe aconteceu com a sua criação de porcos e galinhas, e que estava morrendo. E disse-me que todos os dias que tinha que enterrar pelo menos uma criação. Segundo o seu relato, ele já havia feito tudo o que sabia para tentar salvar a sua criação, tudo que é normal, já com veterinários, enfim, que era o seu ganha-pão. E aí, numa manhã, ele ligou a televisão e ouviu-me falar sobre a determinação. E mesmo sem muita orientação, sem entendimento, o que na verdade é desnecessário, não é muito entendimento que faz alguma pessoa exigir a obra acontecer, abriu então a porta da cozinha, foi ao quintal e onde deu um grito com a mão levantada: aqui não vai morrer mais nem porco, nem galinhas, em nome de Jesus. 3 meses depois dessa sua determinação, ele veio a uma reunião que realizei naquela cidade e contou-me com lágrimas a rolar pela face que nenhuma criação havia morrido mais no seu sítio. É fácil, pode e deve ocorrer também com quem? Comigo, com você. Quem nos garante é o próprio Senhor Jesus. Qual que é a mensagem que já lemos antes? Tudo que eu determinar, em nome de Jesus, será feito. Pastor, eu estou numa luta financeira, estou com a minha empresa, parece que o patrão vai me mandar embora. Pastor, eu estou num pleito grande, saio de uma dor, entro na outra. Sai uma dor de uma perna, vai para outra. Sai a dor na perna, vai para o braço. Sai um problema na cabeça, vem um problema no dedão do pé. Já ouviu aquela pessoa, né? Não, coitada da Dona Maria, não é essa a intenção, mas a Maria das dores, que vive reclamando, cheia de problemas. Nós temos que determinar que no nome de Jesus, estes problemas que vão acontecendo de forma corriqueira, que vai tirando a sua paz. Vamos falar a verdade, quando a pessoa está feliz, que as coisas vão indo bem, ela anda de sorriso largo, ela anda de peito estufado, até o andar de quem tem bastante dinheiro é bonito, né, irmão? É ou não é? Pessoa anda pisando firme, né? O filho pede um dinheiro, está aqui, meu filho, ó, viu? Mas eu nunca ganhei uma nota dessa. Não, meu filho, isso aqui é presente. Quando está tudo indo bem, a pessoa sorri, a pessoa tem disposição. Mas quando dá tudo errado, a pessoa não tem motivação para se levantar. Vai começando a dar errado numa área da vida. Veja até que o missionário pontuou alguns exemplos que para nós é muito importante. Ele fala, você tem que aprender a determinar em nome de Jesus em todos os sentidos. Você pode determinar para que essa doença saia da sua vida, para que essa enfermidade saia. Você pode determinar para vencer um problema financeiro. Está amarrado isso aqui, pastor, eu compro aqui uma coisa para a minha cozinha e daqui a pouco queima outra. Eu começo a prosperar de um lado, daqui a pouco falta do outro. Eu tenho que determinar. Claro que é praticando. Deus não vai fazer tudo por você. Ele te dá a direção do que fazer e aquilo que é espiritual, aquilo que é do diabo, tem que cair por terra. Você, por exemplo, tem gente, irmão, que ela comprou um eletrodoméstico novo, leva para casa, queima. Às vezes a coisa que não é impossível acontecer, acontece com aquela pessoa. A coisa não está bem, a coisa não vai bem. Ô pastor, eu nunca tive posse de tanta coisa boa, mas tudo que eu tenho está indo embora. O que eu possuo, estou perdendo. Nós temos que determinar. Ah, pastor, mas o missionário também falou que as tentações podem vir. Eu tenho que mandar determinação, em determinação, que essa tentação caia por terra. Está repreendido isso aqui. Eu não vou aceitar isso na minha vida. Porque a tentação é uma ação diabólica para fazer você cair no que você tem vontade.
Tentação, por exemplo, vamos imaginar que todos nós aqui, eu vou falar de uma coisa que eu não gosto, mas talvez você goste. Quem de vocês gosta de bucho? Bucho de boi, você gosta? Eu perdi, então tem bastante gente que gosta, né? Eu não gosto. Irmão, se me colocar um bucho na minha frente, vai tentar o pastor Jefferson? Por quê? Eu não gosto desse trem, mano. Deus me livre, em nome de Deus, está amarrado esse negócio aí, né? Eu não quero esse negócio, não. Ai, pastor, por que um exemplo desse? Para você entender como é simples. Tem coisas que para você não é uma tentação, mas para o outro é uma luta, irmãos. Pastor, colocar o tal da dobradinha na minha frente, eu como até a panela. Quer dizer, a pessoa facilmente cai naquilo. Tem gente que gosta muito de chocolate. Não é o meu caso. É brincadeira. Você gosta de chocolate? Não é uma tentação? Você fala, puxa, pastor, quando eu vejo, eu estou comendo um docinho. Né? É uma coisa que você talvez pareça, né? Eu estou usando aqui de exemplo para fazer uma analogia, mas muitas das coisas que nós somos tentados são coisas que a gente acaba desejando. E às vezes o diabo semeia um desejo que é ruim ou bom? O diabo sempre semeia coisa boa ou coisa ruim? Peguei vocês agora. O diabo semeia coisa que você quer, não é coisa ruim. Ele coloca uma coisa boa. Já pensou, por exemplo, irmão, o pessoal fala assim, pastor, por que será que o bêbado está bebendo pinga? Porque se fosse ruim, ele não tomava. Você vê todo mundo tomando ali um litro de SBP para matar veneno, para matar bicho. Toma, irmão. Porque é ruim, vai matar, vai tirar a vida. Mas a pinga que dá uma, né? Dá uma desequilibrada, a pessoa fica mais alegre, né? Pastor! A pessoa até se solta, né? Não é ruim, irmãos. Quem se embriagou sabe, a pessoa fica até esquecida dos problemas, gasta tudo que tem, destrói a família, fica namorador, fica namoradora, a pessoa se perde. Por quê? Porque é uma coisa desejável. Tem tentações, a Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Tem coisas que nós não temos que nem bater de frente. Não, isso aqui eu consigo. Quem já ouviu um fumante? Não tenho nada contra quem é fumante, pelo amor de Deus, você que está em casa, não fique bravo comigo. Mas você viu a pessoa fumante e fala assim, quando eu quiser parar, eu paro. E fala bem bicudo, né? Quando eu quiser parar, eu paro. Mas manda parar para você ver se para. Manda. Pede para ele parar. A pessoa é dominada pelo vício, mas nela mesmo não. Ela não enxerga, ela não vê que aquela tentação é tão forte que ela já foi dominada. Quer dizer, o demônio já tomou espaço do território. O território da casa desse senhor lá de Catanduva tinha sido dominado. Todos os animaizinhos que eram o sustento da família, que eram a providência daquela fazenda, estavam morrendo. Parece até brincadeira, mas eu estou usando vários exemplos, mas esse exemplo aqui é vivo, isso aqui aconteceu. Estava morrendo tudo. Mas, pastor, ele estava em pecado. Nem sempre você está em pecado. Nem sempre o problema está que você, o diabo, vai tentar todo mundo. Vou fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que o próprio Jesus foi tentado pelo diabo? Aí eu, que comedor de arroz e feijão, vou achar que sou melhor que Jesus. Então eu tenho que aprender a determinar. Está repreendido esse sentimento que está me levando para esse negócio. Está repreendido. Porque tem gente que as amizades forçam a pessoa. Não que ela é empurrada, mas ela é aquela chamada Maria vai com as outras. Se a pessoa fala, não, eu vou fazer tal coisa. Esse ano eu vou viajar para não sei para onde. A pessoa quer fazer igual. Ela não quer ficar por baixo. A pessoa, não, porque lá todo mundo faz assim. Lá todo mundo faz assim, mas eu tenho uma palavra. De quem, gente? De Deus. Eu determinei que eu não volto nisso mais. Eu me lembro que eu aprendi logo que eu vim à igreja. Antigamente era muito mais ministrado o curso fé periodicamente na igreja. Acho que a gente tem que falar mais vezes disso. E eu me lembro que quando cheguei na igreja, aprendi do curso fé, aprendi essa questão da determinação, de orar determinando mesmo, sabe, com ousadia, abrir a boca e falar sem vergonha nenhuma. E eu me lembro, gente, que eu tinha esse problema de amizade, de bebida, de cigarro e drogas, adultério, prostituição, vivia uma vida errada. E quando eu fui aprendendo da palavra, eu fui entendendo que não era o pastor que tinha que fazer algo. Não era a igreja que tinha que fazer algo, mas era uma posição que eu tinha que tomar. Você entendeu até agora que aqui nós não fizemos nada além de entender daquilo que já é nosso direito? É seu direito ser livre, é seu direito ser feliz, é seu direito ser curado, é bíblico, Jesus garantiu isso para você e para mim.
Então, se eu não estou vivendo isso, é até um jargão que eu acho que os doutores, advogados, né, doutor, falam, né? Direito não requerido não é direito, você perde o direito. Se você tem direito a algo e você não busca ter esse direito, não viver aquele direito vai ser invalidado. Você tem direito da bênção, então você tem que lutar por ela. Aquela bênção tem que se tornar verdadeira na tua vida. Amém, gente? Então, para nosso entendimento, a partir de hoje você vai determinar: ô demônio, você que me tenta a se trancar no quarto e não falar com ninguém. É uma tentação, gente. É um demônio que fica onde? Na mente da pessoa. Demônio que fala assim na tua mente, assim, ó, quer saber de uma coisa? Larga dela mesmo, larga dele mesmo. Está amarrado em nome de Jesus. Meu casamento foi o Senhor que deu e o diabo não toca. Eu não posso aceitar. Agora a gente vai aceitando a coisa, vai vendo as galinhazinhas morrer, vai vendo os boizinhos morrer. Quando você vê, a fazenda acabou. Pessoas estão entrando em quadros seríssimos de depressão, de ansiedade. Pastor, porque as coisas andam difíceis. Mas você está vendo a coisa e não faz? Não faz nada. Você tem esse poder, você tem essa autoridade e prerrogativa em nome de Jesus. É Jesus que disse, não é uma igreja, não é uma instituição, não é um entendimento do missionário. Isso aqui é Bíblia. Determine, peça em nome de Jesus e Ele fará. Mas é uma fé. Agora, se a minha fé está tão abalada para não crer no que Deus pode fazer, dificilmente você vai sair da situação que está. Veja que o próprio missionário falou desse exemplo. Esse senhor de Catanduva era obreiro da igreja? Era pastor? Ele era uma pessoa, diga-se de passagem, a pessoa do campo normalmente, não todos, né, mas grande parte são mais pessoas mais simples. Então, um homem simples que entendeu que determinar em nome de Jesus dá certo, ele determinou e o mal acabou. Diga graças a Deus. E às vezes, você já aprendeu isso faz tempo. Quem já sabia disso? Levanta a mão, quem sabia? Você sabia? Mas a gente não faz mais isso. A gente vai passando o tempo, a gente para de fazer. Vai parando de fazer isso. Quer dizer, a gente para de exercer nosso direito. Sabe quando a gente não exerce mais o direito da gente? É quando a gente acha que está bom. Quando a gente acha que chegou num patamar já suficiente da vida, que a gente acha, não, isso aqui nunca vai acontecer comigo. Irmão, dizia um amigo meu, né? Você já deve ter ouvido, me engana que eu gosto. Você acha que você está imune? Você acha que você é melhor do que o próprio Jesus? Nós temos que aprender a vencer determinando e com palavra. Próximo ponto, aprendendo a determinar. O que significa determinar, gente? Determinar é marcar tempo, fixar, definir, prescrever, ordenar, estabelecer e decretar e até mesmo já decidir alguma coisa. Quantas pessoas o tempo todo sofrendo, enquanto oram pedindo a Deus que as cure, solucione então seus problemas, salve os pecadores e faça uma porção de coisas. Não sabem que, na verdade, é o Senhor que faz o quê, gente? Que tem estado o tempo todo esperando que elas façam o quê, queridos? Determinassem para que Ele pudesse, então, realizar sua obra. Então, assim, enquanto eu fico aceitando a situação e não me posiciono, o Senhor aguarda a minha determinação. Não que Deus está a meu comando. Gente, nós não vamos aqui misturar as coisas. Mas para ficar bem claro, o Senhor espera a nossa atitude. Uma atitude de fé move a Deus. Uma atitude de fé move a cura em seu favor. Amém, irmãos? Mas é a tua postura, você não pode aceitar. Então, quando o Senhor ouvir a sua voz de verdade, porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos dispostos de verdade. O que é estar disposto de verdade? Você marcar tempo. Sabe o que é marcar tempo? Por exemplo, assim, vamos dizer, eu não sei qual é o problema que você passa, mas vamos dizer que nessa oração que nós vamos fazer daqui a pouco, você fala assim, a partir de hoje não vou ser mais depressivo. O que você marcou? Você marcou tempo, a partir de hoje acabou. Você fala assim, por exemplo, a partir de hoje meu filho não fica doente mais. O que você fez? Você marcou tempo, você determinou. Não vai acontecer isso na minha casa mais. Pastor, lá em casa a gente vive gritando, a gente vive brigando, a gente vive, meu Deus, é um pé de guerra. A partir de hoje, acabou a guerra. Eu determino que esse espírito que leva toda essa briga para minha casa vai sair agora em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, determinar é você colocar como se você estivesse agora, eu estou chegando aqui como oficial de justiça de quem? Eu vim aqui para fazer o quê? Aplicar uma sentença. Eu estou até usando os jargões do doutor, né, doutor? Eu vou colocar aqui oficializando, dizendo,
A partir de hoje acabou, está aqui a sentença e eu só vim aqui para declarar o que já está descrito. Está descrito o quê? O que Deus falou, o que Cristo falou. Eu só vim determinar o que já está escrito. Eu só vim exigir aquilo que é direito meu, e eu tenho que tomar posse daquilo. Amém? Então o Senhor está esperando você fazer a sua oração determinando. Se o Senhor ouvir você determinando, pastor, essa crise, o que vai acontecer? Não tem crise, meu irmão. Se você se levantar em Cristo Jesus, nós que andamos com Jesus devemos estar em Cristo e não em crise. E crise em todos os sentidos. Pode ser financeiro, pode ser espiritual, pode ser uma crise até mesmo emocional. Tem pessoas que ela não tem, ela é uma pessoa amável, é uma pessoa boa, mas ela não consegue se relacionar com as pessoas, ela está em crise. Quem está em Jesus, quem está em Cristo, não está em crise. Quem está em crise não está em crise. Alguma coisa está faltando. Então aprenda a determinar. Você pode continuar, mesmo depois da determinação, continuar passando por um tempo de dificuldade, mas é resistir, é suportar aquilo por fé. Quem entendeu, diga amém. Pode virar a página, para o outro lado. Vamos lá. Determinar é exigir de quem? É claro que não podemos exigir de quem? De Deus. Não podemos mandar que Deus faça isto ou aquilo. Ele é o Senhor e nós os seus servos. Mas determinar não é ordenar a Deus, e sim ao diabo que tire de nós suas garras e desapareça de nossas vidas, de nosso dinheiro, de nossas famílias. Determinar é fazer o quê? Obedecer ao Senhor. Quando agimos assim, descobrimos que este é o modo de fazer o inimigo nos obedecer. Quando determinamos, em nome de Jesus, o poder de Deus entra em ação, realizando aquilo que queremos. Então, se algum dia, isso aqui tem até na internet, algumas pessoas que são até contra o trabalho da nossa igreja, que ensinamos as pessoas a determinar em nome de Jesus. Talvez você já ouviu alguém falar assim, viu, mas é que você tem que ficar assim, é Deus que mandou você ficar assim. Alguém já viu pessoa falar assim? Que é Deus que quer que você esteja doente? Que é Deus que quer que você passe por aquilo? Talvez você já ouviu alguém falar isso. Não, isso aí é de Deus, você está passando uma prova, Deus está te provando. Já pensou Deus provar uma pessoa com câncer? Que pai ruim é esse, irmão? Que pai é esse que quer que você viva sofrendo? Quem é pai ou mãe aqui? Você quer fazer teu filho passar uma prova porque ele fez uma arte com um problema de saúde? Então nós não podemos se enganar, porque às vezes nós escutamos pessoas pregando contrário ao que está escrito. Então nós não podemos ficar com aquela historinha da vovó, da mamãe, dos antepassados, que diziam que não, isso aqui é para a gente passar mesmo, é eu que tenho que passar por isso aqui. Não, você não pode aceitar. O que não é de Deus não é para você. Amém? Próximo ponto. A simplicidade das coisas de Deus. Pode parecer simples, mas este é o meio mais rápido e seguro de recebermos as bênçãos do Senhor. Quando começamos a agir por este método de Deus, não somente obedecemos a quem? Ao Senhor, mas aprendemos que Ele realmente funciona. Eu creio que Deus não fez nada complicado. Os homens, sim, é que complicam o que fazem e tentam complicar também as coisas de Deus. E Deus, na realidade, quis que as coisas espirituais fossem assim, para que até mesmo as crianças ou pessoas com alguma dificuldade mental e gente com raciocínio difícil pudessem receber as suas bênçãos. As coisas de Deus são sempre o que, meus irmãos? Simples e descomplicadas. Vamos ser sinceros, gente. Não tem gente que complica a coisa. Eu acabei de comentar com vocês. Você vai procurar alguém que diz que é de Deus, viu? Eu sonhei com vocês, isso aí é uma amarração. Isso aí é uma macumba que fizeram para você, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que lá, isso aqui, sonhar com isso e aquilo, você ficar com esse sentimento e aquilo outro, você está sentindo, eu estou sentindo que está acontecendo uma coisa ruim com meu filho. Você sentiu que é uma coisa ruim, que tem que fazer o quê? Eu determino em nome de Jesus que esse demônio que está tentando na minha mente ou fazer realmente algo contra o meu filho, contra a minha família, está repreendido. Do meu filho você não toca. Agora a gente vai aceitando. Então a gente não pode complicar o evangelho. A gente não pode complicar a palavra. Complicar é você começar por dúvidas, pontos de interrogação onde há uma afirmação. Há uma afirmação de Cristo em Isaías 53, que nós somos sarados. Não é uma afirmação da Bíblia?
É uma afirmação? Ou é talvez, pode ser, que quando Jesus vier, ele cure vocês? Está escrito, ele verdadeiramente, ou seja, não há sombra de variação e nem dúvidas para dizer se Jesus levou ou não sobre si as nossas enfermidades. Então nós não devemos carregar doenças, porque o Senhor já levou. Então quando eu começo a ouvir, por exemplo, vem lá, como diz o missionário, vem um Zé das Couves e fala, não vizinha, não irmã, não amiga, não amigo, isso aí é normal, isso aí é uma provação que Deus deu para você. Você tem que aceitar isso? Não, porque você vai complicar a tua mente. Então, quer dizer uma coisa? Procure aprender a palavra da maneira correta. Dependendo de quem te ensinar, você vai fazer a coisa errada a vida toda. Quem lembra de passar na frente da igreja e ter que fazer um tipo de um sinal mostrando que tinha reverência? Quem lembra disso? Tinha que fazer um sinal, né? Né? Mostrando que tinha uma reverência. O que muda isso no céu? Muda nada. O que muda isso do mundo espiritual? Quando eu faço um sinal da cruz, eu amarro o demônio? O demônio dá até risada na nossa cara. Porque nós estamos complicando uma verdade bíblica. Nós estamos colocando uma coisa que não é bíblico. Não, pastor, é porque isso aqui é só para mostrar que eu tenho reverência. Reverência, muitas vezes, que é mais medo do que reverência. Quer ver uma coisa? Quando eu era mais jovem, eu não tinha conhecimento de Jesus. Né? Eu sou jovem ainda. Fala, parece que eu estou velhinho, né, irmão? Mas eu já sou do milênio passado. Deu ruim, né? Eu estava falando esses dias, né, até com a Fernanda. Eu lembro que por medo de bagunçar e morrer no meio da bagunça, que eu vivia num lugar totalmente perdido. Meio de gente de trafic... Eu nunca trafiquei, mas vivia com gente assim. Com gente perdida, que bebia, fazia coisas erradas, que roubavam. E eu me lembro, irmãos, que eu fazia assim com o meu primo. Vamos na igreja, depois que nós for na igreja, a gente sai. Vamos pedir proteção para bagunçar. Isso não é complicar o evangelho, gente? Não é complicar? Achar que se eu for para a igreja, depois que eu sair da igreja, eu saio protegido? Sabe onde que ensinam isso? Lá na macumba. Você vai lá, fizer um trabalho com ele vai fechar teu corpo. Já ouviu isso aí? Quem já ouviu isso aí? Isso é demônio, irmãos. Estão tentando complicar o quê? A palavra simples que Deus disse, determina em nome de Jesus, está resolvido. Aí a pessoa fica escutando um monte de gente. Isso aí está acontecendo porque alguém fez alguma coisa para você. Se essa pessoa é de Deus de verdade, fizeram alguma coisa, o que você faz? Então vem que eu vou orar agora para você, esse demônio vai sair em nome de Jesus. A pessoa, em vez de trazer solução, traz mais problema. Então não crie problema. Não procure gente que traz problema, procure soluções. Onde está a solução? No nome de Jesus. É nele que você encontra a saída. Não vamos complicar. Pastor, sei lá, parece que tem uma coisa. Que coisa é, irmão? Para mim, ou é Deus ou é o diabo. Se é o diabo, nós manda embora. Se é Jesus, manda vir. Amém, irmãos? Então não vamos piorar, não vamos fazer que a coisa fique difícil. Já é difícil ter que enfrentar no mundo espiritual o diabo que sempre prepara a armadilha. Então vamos ficar na palavra, não vamos complicar o que é fácil. Amém, gente? Pastor, o senhor está falando que é fácil? Sim, a fé é muito fácil. É só você abrir o coração, crer, determinou, a obra de Deus acontece. Amém? Continuando. Um desafio para quem crê. Se você determinar em nome de Jesus, você pode estar certo de que a sua ordem as palavras de Jesus não poderão passar, ainda que o céu e a terra passem. Por favor, põe na tela para nós, Gustavo, Mateus 24, 35. Olha comigo aqui na tela, aqui vai passar para a gente ali o versículo. O céu e a terra, olha que coisa séria, passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o próprio Cristo, ele determinou, ele marcou esse tempo. Tudo pode passar, mas a minha palavra sempre vai permanecer. Você pode fugir da palavra o quanto tempo você quiser. Eu vou fazer uma pergunta, olha para mim rapidinho aqui. Quem de vocês já fugiu da palavra alguma vez? Vou levantar minha mão. Sabe quando Deus fala com você, Deus chamou tua atenção, aí você fica assim, eu não quero isso para mim, eu não quero fazer igual o pastor está pregando, não quero fazer igual Jesus falou, aí você fica fugindo, aí quando você volta, não, acho que eu estou precisando de Deus, aí você começa a buscar Deus, Deus faz o quê? Fala a mesma coisa que tinha falado com você antes. Por quê? Porque você está fugindo de uma palavra, a palavra sempre vai permanecer. Você pode fugir da palavra, a palavra continua sendo a mesma, não vai mudar.
Então não fuja do que Deus chamou para você. Se Deus falou com você, exerça exatamente o que está descrito e a luz vai brilhar no seu caminho. Amém? Voltando novamente aqui, segundo parágrafo, depois do desafio, um desafio para quem crê. Quando agimos sobre a palavra de Jesus, podemos o que, gente? Ter certeza da vitória. Por mais difícil e desanimadora que a situação possa parecer, usemos a nossa fé e soltemos a declaração do que a gente? Determinando o que nós quisermos. Após termos determinado, podemos fazer o quê? Descansar, mesmo que os sintomas permaneçam e tudo pareça atestar que não conseguimos. Até na semana passada, ou retrasada, se não me falha a memória, eu falava aqui de uma senhora, dona Olga, lá de Palmas. Há 2, 3 anos atrás, eu me lembro que, 2 anos, foi quando o pastor Ed chegou aqui, 2 anos e pouco. E nós fomos a Palmas, ela estava praticamente em cima de um leito morta. E nós até, eu e o pastor Ed, falamos, pastor, olha, nós saímos de lá, até olhamos um para o outro, falando, pastor, o negócio é muito sério. Sabe, quando você vê uma pessoa pele, osso e pele, que você fala aquela pessoa que até inclusive os doutores, né, conhecedores do entendimento, né, do corpo humano, falaram, essa pessoa tem poucos dias de vida. Fomos lá, na simplicidade, determinamos a saúde nela, determinamos que o pulmão dela voltasse a respirar. Mais uma semana se passou, ela me liga, pastor, sou eu, dona Olga, eu estou em casa. Irmãos, quando você determina, você tem que crer. Agora, tem duas ou três semanas que passou. Tem 2 ou 3 semanas, eu recebo uma ligação da irmã dela. Pastor Jefferson, a minha irmã está internada de novo, já passou alguns anos. Ou seja, o diabo sempre vai tentar voltar a trazer o mal novamente. Por isso você tem que se livrar e se aproximar cada vez mais de Deus, para que o diabo não tenha nada na sua vida. Amém, irmãos? Porque o tempo passa, a pessoa pode esquecer, vai desanimando, ou até uma situação pode piorar, e aconteceu. Ela, então, estava internada na UTI, chamaram novamente a gente para ir lá, fomos novamente, fui lá, determinei o mal que saísse, passou 2 dias depois, a irmã me liga, pastor Jefferson, estou em casa de novo, o diabo não conseguiu me matar, e ela até falou assim, pastor, vem aqui em casa que eu vou fazer um café para o senhor, né? Tentando até agradar, né? Apagar ali aquela oração. Eu falei, não, minha irmã, quando eu estiver em Palmas, eu passo para ir na sua casa para tomar um café com a senhora, mas permanece firme, vai para a igreja, vai buscar a Deus. Quando você determina, você não precisa ficar, meu Deus, e agora? Levanta. E agora? Ai, meu Deus do céu, eu orei para a pessoa na UTI. Ah, a pessoa vai morrer. Não, em nome de Jesus, eu determinei a cura. Eu determinei o que está escrito. Você determinou o que Jesus falou? Você apresentou o que Jesus disse? Então, você só tem que ficar despreocupado. Você veio para a igreja orar com fé? Quando você terminar a sua oração, volte para a sua casa como se a situação tivesse resolvida. Eu não tenho aqui a ousadia nem tempo para ouvir todas as pessoas, mas todos nós temos problemas, temos demandas na nossa vida. Quem não tem numa área, tem na outra. Quem não tem na certa área, o outro tem na outra. Todos nós temos situações, mas a diferença é, se eu creio no que Jesus disse, quando eu determinar sobre esse problema, eu já declaro dentro da minha alma, ou seja, a nossa alma é a nossa mente, tá certo, gente? A alma é a nossa mente, sentimento é coração, mas a nossa alma, nosso pensamento fica agora, está tudo certo. Pastor, mas eu estou vendo que a coisa ainda não está resolvida. Eu estou com os olhos fitos e vendo o problema. Não, mas eu já determinei, então Jesus já entrou em ação. Agora já não é comigo, agora é com Deus. Se Deus não resolver um problema que Ele garante resolver, Deus se faz mentiroso. A Bíblia fala, seja todo homem mentiroso e Deus permaneça verdadeiro. O que significa todo homem mentiroso? Não é que toda pessoa é mentirosa, mas aquilo que eu falo, isso aqui não vai dar. Pessoas desanimadas têm fé? Não. A pessoa está desanimada, está sem vontade, mas eu determinei em nome de Jesus, se desânimo vai acabar a partir de hoje. Você vai voltar para casa de que jeito? Animado. Mas pastor, eu estou desanimado do mesmo jeito. Não, é porque você não orou de verdade. Se você determinar de verdade, lembra que nós falamos mais cedo? O determinar é marcar um tempo. É agora. Diabo, você não vai me prender em casa mais, você não vai me deixar preguiçoso mais, você não vai me deixar gritando com ninguém mais, a partir de agora eu vou dominar, eu vou aceitar que o Espírito Santo comece a dominar meus pensamentos, minhas atitudes, minhas palavras, as minhas ações vão ser dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o determinar que vai funcionar. Determinar só com a boca para fora e voltar a fazer tudo errado vai resolver? Não vai. Então, é uma posição sua. É aquela pessoa, ela quer ter uma mudança na vida. Ela fala, a partir de hoje eu vou mudar. E continua fazendo a mesma coisa? Ela está querendo mudança? Sim ou não? Não.
pessoa vem para o culto, espera que o pastor seja milagreiro ou milagroso. Pastor é milagreiro? Pastor é milagroso? Não. O pastor é um ser humano que, como você, precisa de fé para orar, precisa da palavra para determinar. E quanta coisa acontece quando a gente determina. Hoje de manhã eu estava pregando, alguém assistiu a live de ontem? Assistiram a live? Estava pregando na live, eu falava sobre a Bíblia lá em Marcos capítulo 8, que diz que Jesus estava orando por um homem, através de um cuspe nos olhos dele, ele começou a enxergar novamente, o cego começou a enxergar de maneira embaçada, até que ele ora mais uma vez, determina que aquele mal sai, e aquele homem passa a enxergar novamente. Diga graças a Deus. Só que sabe o que me chamou a atenção, e principalmente, de que tem coisas que às vezes a gente passa orando a vida toda e não acontece. Parece que a gente passa a vida toda, pastor, já orei, e nada aconteceu. Mas quando aquela fé levanta, quando você crê, a coisa acontece. Hoje de manhã eu estava pregando lá na TV, eu falei sobre isso novamente, aí eu me lembrei da irmã Franciele, a gente foi lá fazer o testemunho. A irmã usou tantos anos o óculos, tanto tempo com problema, cadê o óculos da irmã? Acabou o problema. Às vezes a gente está precisando de exercer mais a fé, crer de verdade. Amém, irmãos? Você falar, marcou o tempo e está determinado e acabou. Em nome de Jesus, a partir daquele momento, a vitória chegou, a bênção de Deus chegou e a maldição saiu, amém? Terminando agora, né? Você é quem realiza a obra de Deus. Agora que você sabe que é você quem determina, quem fixa os limites, quem diz o que terá ou não, pare de orar chorando, de se lamentar, suplicando que Deus, na sua bondade, lembre-se de você. Comece a se alegrar na presença do Altíssimo. Ore, sim, não para mendigar a bênção, mas para agradecer por ela, para dizer ao Senhor quão feliz você se encontra ao saber que tudo o que você determinar, Ele mesmo fará por você. Agora, é como se Deus estivesse lhe mostrando as suas reais possibilidades nele. É exatamente isto que Ele está fazendo. Você é de Deus, diga amém, criado em Cristo Jesus para viver o sucesso, para uma vida plena, para determinar o que quiser e vencer. Confissão para o nosso coração, Filipenses 4,13. O que você tem que confessar? É uma coisa que você fala com a sua boca todo dia. Posso todas as coisas que me fortalece. Exemplos de pessoas que determinaram. Aqui eu vou parar e vou pedir para você fazer o seguinte. Até aqui você entendeu a mensagem? Pastor, eu já conhecia, mas agora na verdade eu tive aqui, realçou meu entendimento, agora eu compreendi que é eu que tenho que fazer a minha parte, a parte de Cristo já está feita, eu só tenho que determinar, marcar o tempo, é tipo estabelecer o limite. Por exemplo, o diabo te usou em algum momento, ou te tentou até hoje em tal área, então você determina agora, eu estou estabelecendo o limite, até aqui você me usava, até aqui você colocava esse pensamento, até aqui você colocava coisas em mim, ou eu fazia que pessoas me levassem coisas para eu ficar como estou, até hoje você me fez ficar desanimada, você limitou, agora daqui para frente quem domina é Jesus. Isso é marcar um limite, você está impondo um limite para Satanás. Ele tentou você a ponto que você quase caiu, mas você vai estabelecer agora, na sua oração, esse é o limite, até aqui é o limite, eu não vou cair nisso. Eu vou viver com Jesus, vou sair do que está errado, se tem coisa errada, tira o que está errado, para que o Senhor Jesus, quando você abrir sua boca, Ele assine embaixo. Há uma carta dada para você na sua mão, dizendo assim, essa aqui é a tua bênção, é só você chegar. É a mesma coisa, por exemplo, assim, vou marcar aqui o pastor, o irmão Adelar. O irmão Adelar fala assim, tem um cheque aqui, pastor Jefferson, está escrito aqui o meu nome, você só vai lá no banco e desconta. O valor não tem nome, o valor o senhor que escolhe. Que bênção, hein? O que o senhor achou, irmão Jefferson? Seria uma bênção, né, irmão? O senhor pode trazer um cheque desse aqui, não tem problema, não? Quer dizer, quando alguém dá para você uma autoridade com o nome dela garantindo algo, ela está validando como se você tivesse autoridade, como se você fosse ela para fazer aquilo. Então, no nome de Jesus está validado a bênção já foi dada, eu só preciso determinar, aqui está escrito que é para mim, o que você faz? Então, agora eu quero que é meu. Amém, gente? É uma concordância que nós temos que ter pela palavra. Se a palavra declara, eu vou viver isso aqui. Amém, irmãos? Lembra que lemos agora há pouco também? Mesmo que pareça não mudar, mesmo que pareça que não vai dar, você já tem que voltar para casa de que jeito? Acabamos de ler aqui, gente. Feliz, orando com a
Alegria, por quê? Porque eu já criei, a partir de agora mudou. A partir de agora o Senhor já está entrando numa ação para trabalhar e mudar a coisa. Você sabe que existem sentenças que para ela ser revertida, exige-se um tempo. Às vezes você pensa que Deus não trabalhou, que Deus não ouviu sua oração, mas na verdade Deus já começou a obra, agora Ele vai pleitear para que resolva todos os problemas da tua vida. Não quer dizer que você nunca mais vai ter problemas, a diferença é que quando eles surgirem você vai determinar e Jesus vai entrar em ação. Entenderam, irmãos? Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, não se esqueça, estabeleça hoje um limite. Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus? Os amigos de casa, fiquem na graça de Deus, Deus os abençoe.